Professor, o senhor costuma afirmar que o fascismo é uma resposta realista, racional, né, a esse mundo que vivemos hoje. Isso significa que a extrema-direita soube fazer melhor a leitura das crises contínuas do capitalismo e oferecer uma resposta mais efetiva à população? Sim, eu realmente acredito isso. Eu falo isso com muita tristeza no coração, você pode imaginar, mas acho que por obrigação, por dever de, digamos, de precisão conceitual, acho que é importante a gente entender isso. Eles deram uma resposta ao sistema de crise que nós vivemos atualmente e a esquerda ela não tinha um diagnóstico correto das crises do capitalismo, porque ela não entendeu que essas crises eram crises terminais, estacionárias, eram crises realmente de uma, de uma que eram impossíveis de serem gerenciadas dentro do próprio capitalismo. Elas exigiam, então, uma alternativa de transformação radical. E eram crises que não iam passar. Então, elas não eram paliativas, você não tinha como fazer uma gestão mais humana das crises. E, de fato, o que a extrema-direita fez é ela não governa, ela abre mão de governar. Então, vamos pegar um exemplo como exemplo Milei, por exemplo. Milei é aquele que ele decompõe a capacidade de intervenção do Estado. O Estado ele vira cada vez mais um Estado de gestão de segurança, é só, mais nada. Né? Então isso significa que a proposta que a extrema-direita dá não é que eles trazem um melhor governo, não é isso, isso pode parecer estranho, porque a gente conhece muito bem. Bem, Bolsonaro não foi exatamente o melhor governo, a extrema-direita não tem um melhor governo. A proposta deles é mais radical, não há mais como governar, não há mais governo. Né? Então, onde não há mais governo, a questão fundamental é liberar a força, entre aspas, natural da sociedade. Liberar os indivíduos do peso da sociedade e permitir que os indivíduos tentem lutar, cada um por si próprio, para a sua própria sobrevivência. Professor, tem uma questão no livro que me chamou bastante atenção, fiquei bastante interessado em entender mais sobre isso, que é o que o senhor chama de dinâmicas libidinais do fascismo, ou economia do fascismo, né? Eu queria que o senhor me explicasse melhor, né? O senhor falar aqui como essas dinâmicas são usadas para mobilizar os afetos, né? Eu queria que o senhor desenvolvesse melhor um pouco isso e explicasse melhor o que são essas dinâmicas libidinais. É porque eu acho que para entender o fascismo não basta você descrever as mudanças macroestruturais, mudanças no Estado, a mudança nas dinâmicas partidárias, nos grandes movimentos políticos. É necessário você também ter uma visão microestrutural, tentar entender como é que muda as relações afetivas, como é que muda as dinâmicas dos desejos, certo? Porque você tem dois tipos de crise que acontecem ao mesmo tempo para explicar o fascismo. Você tem uma crise nessas macroestruturas de reprodução social, mas você também tem uma crise aqui mais embaixo. Você tem uma crise na maneira com que os sujeitos se autocompreendem. E isso não pode ser diferente, porque uma depende da outra, de uma certa forma. Só que isso significa o quê? Que os sujeitos eles vão sentindo a decomposição social. Né? E ao sentir a decomposição social, eles sentem também que todos os esforços que eles fizeram para poder se integrar socialmente, todas as repressões que eles tiveram que fazer, todas as limitações que eles tiveram que fazer, toda a internalização das regras, das leis, das normas, dos ideais que eles precisaram fazer, não faz mais sentido. Então é como se você tivesse um colapso do eu também. E isso é um dado importante. Esse colapso do eu pode produzir duas coisas diferentes. Uma delas é entender, então, que os indivíduos, eles não têm mais, eles precisam ser transformados em outra coisa. Né? E é interessante esse ponto porque, eu diria assim, o fascismo é não só um tipo de violência, mas é um tipo de violência própria da sociedade dos indivíduos. Não existe fascismo onde não tem sociedade dos indivíduos. Claro, você pode ter outras formas de violência, outras formas de autoritarismo, mas o fascismo é a versão terrorista da sociedade dos indivíduos. Porque os indivíduos, quando eles entram em colapso, eles se tornam extremamente agressivos, eles se tornam uma fonte fundamental de segregação e de dessolidarização, porque eles voltam para essa ideia, não, é todo mundo contra mim. Né? Então tem eu antes de mais nada. Né? E é importante que isso possa acontecer para que algo como o fascismo apareça, porque o que o fascismo vai fazer é uma associação entre eus, entre pessoas que são exatamente iguais a mim.
todo o resto sai fora, entendeu? Então é a defesa de alguém como eu. Então o que conta é primeiro eu, né? Bem, sociedades onde essa ideia de eu não existe, você não pode ter uma resposta fascista. Sociedades que têm, por exemplo, nós conhecemos sociedades onde você tem graus de coerção social, inclusive menor do que o nosso, e não são organizados como sociedade dos indivíduos. Então, o que eu queria entender? Era exatamente o que acontece nas pessoas quando o fascismo aparece. Por que essas pessoas se tornam mais agressivas? Por que elas desenvolvem um tipo de agressividade que não é só agressividade contra o outro? É uma agressividade que também pode ser uma autodestruição. É uma aceitação da autodestruição. Porque do ponto de vista da preservação do eu, quer dizer, o que você faz nessas sociedades fascistas? Ao você desengajar a solidariedade do Estado, você faz com que os sujeitos fiquem muito mais vulneráveis. Quer dizer, muito mais vulneráveis a outras formas de violência. A gente sabe, a gente criou os núcleos comunitários para conseguir se defender melhor, em última instância. Então tem uma questão interessante, é por que esse tipo de violência também vai em direção à autodestruição. Professor, a professora Marilena Chaui, assim como o senhor, acredito, ela também vai buscar essa raiz do fascismo no Brasil. Ela vai lá no mito fundador, né, um texto bastante conhecido dela sobre isso, e depois também vai lá no integralismo, como o senhor, e fala ali que estão todos os elementos do fascismo e que isso é perpetuado depois e presente até hoje, né? Ela fala, inclusive, da história dos símbolos, como o verde amarelismo, né? Esses símbolos que o integralismo se apropriou e depois que foram reproduzidos um pouco em Collor, mas muito mais em Bolsonaro depois, com o pessoal se enrolando da bandeira e coisa do gênero. E tanto o senhor como ela, vocês falam que a raiz do fascismo é o colonialismo, né? Por que você desenvolveu isso? Claro. Não, foi bom você ter lembrado disso, porque eu acho que os trabalhos da Marilena são trabalhos premonitórios, são trabalhos fundamentais de análise da estrutura social brasileira, né? E eles ganham hoje uma atualidade muito evidente. Existe uma pequena diferença entre nós dois, porque até onde eu consigo enxergar, Marilena é mais retiva ao uso da noção de fascismo, porque ela acha que o fascismo brasileiro está muito vinculado à ideia do Estado forte, aí a questão do integralismo, e isso não está mais presente atualmente. Eu entendo os argumentos dela, acho absolutamente centrais, mas eu insistiria que é possível, digamos, ocupar esta figura do elemento regulador social forte, tirar do Estado e falar, não, mas a versão atual do fascismo é o mercado forte, né? Então, e ele ocupa o mesmo lugar, né? Ou seja, é uma espécie de força impessoal, porque o mercado é um pouco isso, uma força impessoal, uma força sacrificial, porque eu me sacrifico pelo mercado, né? Porque se eu entro em colapso, eu não consigo, não tem nenhum problema meu, porque são as leis impessoais do mercado, né? Então você percebe, é quase como se fosse uma espécie de força providencial natural, em última instância, e, no entanto, essa força natural, ela está contra todo mundo, né? Ou seja, você naturaliza uma dinâmica sacrificial que é muito própria do fascismo. Então, eu acho que tem essa diferença para que a gente possa pensar no fascismo contemporâneo. Agora, acho que a Marilena ela é muito importante para entender exatamente essa matriz autoritária e violenta da sociedade brasileira, né? Essa ideia de uma sociedade que ela tem uma certa cordialidade no seu interior, né? Ela não dá conta de um elemento central, que é a sociedade que tem graus de violência inacreditáveis, porque a função do Estado brasileiro, em larga medida, operar uma guerra civil contra setores da sua população. É lembrar setores da sua população que eles são matáveis sem dolo, né? Falando nessa questão da matança indiscriminada, o fascismo provoca, o que o senhor diz, uma dessensibilização na sociedade, né? E aos poucos as pessoas vão normalizando essa violência, né? Até, curiosamente, o senhor exibiu aquela foto do Rio de Janeiro, após a chacina lá do Alemão e da Penha. Até o nosso colega estava comentando que essa foto acabou de ser premiada ontem, uma foto do fotógrafo da Folha de São Paulo, acabou de ser premiada, estava até comentando. Mas, assim, voltando a essa questão, o senhor mostrou aqueles pontos, tal, como as pessoas fossem coisas, ou nada que parecesse humano ali, né? Aí eu queria entender,
essa questão da banalização da violência, né, que é muito comum no fascismo, parece que depois tem um ponto, até acho que o último capítulo que o senhor dedica o livro, Gaza, né, tem uma questão que choca muito quando você reflete, que é você ter aquelas imagens de genocídio em tempo real e como se isso fosse normal. Ali, o senhor acha que teve um marco ali, a partir dali, assim, teve uma mudança, aquilo é um marco, quando a sociedade passa a encarar aquilo como uma coisa normal? Eu acho que tem um marco, Gaza é um marco da nossa época mesmo. Eu acho assim, nossa época, ela encontrou em Gaza a sua expressão, a expressão mais bem acabada da sua irracionalidade total, e ela é uma questão que mostra o colapso moral definitivo daquilo que um dia se chamou Ocidente. Porque existia um pouco esse discurso de que fatos como o Holocausto, fatos como os genocídios coloniais ocorreram porque ninguém sabia, porque a gente não tinha imagem a respeito, porque a gente tinha visões muito turvas sobre o que estava acontecendo. Tudo isso era muito longe da nossa percepção, da nossa sensibilidade. Gaza quebrou em definitivo esse discurso ao mostrar um genocídio que ocorria 24 horas por dia, a todo momento, ao acesso de todos. Bastava você abrir seu Instagram que você encontrava todas essas imagens. E, no entanto, a dessensibilização, você percebe, a desumanização foi geral. Eu não vou dizer que, bem, você percebe, nada aconteceu, não houve nenhuma indignação. Eu diria ao contrário, houve muita indignação. Você viu populações do mundo inteiro saindo às ruas indignadas com o que estava acontecendo. A gente viu estudantes universitários, sabe, que fizeram reações heróicas, porque muitos deles foram deportados dos países onde eles estavam, outros foram expulsos da universidade. Então, ou seja, você teve mobilização, mas a sua mobilização exigiu um aparato infinitamente superior de censura, né, de estigmatização da solidariedade. Até hoje a gente está vendo, a gente estava discutindo até bem pouco tempo, leis que tentam impedir que, afinal de contas, toda a solidariedade em relação a Gaza seja aceita politicamente, porque tenta colocar tudo isso na figura de um antissemitismo, toda crítica ao Estado de Israel, toda colocação, uma simples colocação do rio ao mar, a Palestina vai ser livre, certo? Vai ser criminalizado. Então a gente percebe o aparato estatal midiático, porque foi impressionante também como as mídias mundiais foram contra, certo, a maioria da sua própria população. Até nos Estados Unidos, a maioria da população hoje entende o que está acontecendo em Gaza como inaceitável, intolerável. Dentro dessa minoria que acha que isso é aceitável, está a grande parte da imprensa, né? Uhum. Então, eu acho isso mostra uma coisa muito importante, quer dizer, como este laboratório de dessensibilização social, ele foi um marco para que, a partir de agora, qualquer coisa parecida ocorra. Então, você percebe? A gente tem não só um genocídio que ainda continua, e isso parece que é uma coisa absolutamente normal, como a gente vê as ações mais absurdas acontecendo em vários países, em Cuba, no Irã. Isso vai acontecer em sequência. A gente viu nos próprios Estados Unidos, quer dizer, próprios setores, o aparato securitário norte-americano, o ICE, atirando contra a própria população. Né? Que era uma coisa impensável há 15, 20 anos atrás. Então você normaliza graus de violência que antes pareciam absolutamente inaceitáveis. Última pergunta, professor, aqui mais específica com a questão da categoria bancária. Categoria bancária é uma das poucas ainda que estão organizadas nacionalmente, né, no Brasil, e que reúne quase 500 mil de trabalhadores. No entanto, a última greve nacional aconteceu há mais de 10 anos, né? A leitura que se faz, né, de que a opção, né, das pessoas que estão à frente do comando, né, é sempre optar por uma negociação mais de consenso e evitar o enfrentamento, sempre buscar a negociação na mesa e nunca fora da mesa. Como você avalia a questão da luta sindical de uma maneira geral e dessa tendência de se procurar mais evitar o enfrentamento que, vamos dizer, a último recurso do trabalhador, que é a greve? Eu diria com muita clareza, é impossível negociar com banqueiros. Os banqueiros são o câncer da sociedade. É a pior classe de defesa do capital. Como a gente já sabe desde o começo do século XX, o
capitalismo se tornou um capitalismo financeiro, ou seja, um capitalismo onde se articula capital bancário, capital produtivo, capital industrial. E dentro dessa dinâmica, o capital bancário ele tem prevalência dentro do capitalismo. Então, ou seja, eles são o eixo fundamental do capitalismo. Eles estão dispostos a qualquer tipo digamos, de ação autoritária para preservar seus interesses. O capital, antes de mais nada, uma classe também, né? E a gente percebe muito claramente como esses interesses, no caso brasileiro, eles nos levam aos piores momentos da nossa história. Foi graças ao capital financeiro, por exemplo, que você teve uma aliança militar civil que produziu a ditadura militar. É impossível pensar o golpe militar sem a participação dos bancos. É impossível pensar o golpe parlamentar depois do governo Dilma, sem a participação do setor financeiro. É impossível pensar Bolsonaro sem a participação do setor financeiro. Eles são irremediáveis. Uma sociedade livre é uma sociedade com menos bancos, né? Ou seja, uma sociedade onde você precisa cada vez mais da presença dessas figuras, onde os processos financeiros eles vão ser coordenados de outra maneira, por cooperativas, está mais próximo da sociedade. Certo? Esse setor é um setor que se descola da sociedade. Ele tem lucros indescritíveis. Ele obriga a sociedade a se reconstruir a partir dos seus interesses de taxação, de lucro, são seus interesses que impõem, em última instância, uma dinâmica completamente distorcida para o interior da sociedade. Então, eu acho a luta dos bancários uma luta gloriosa, eu acho uma luta fundamental, certo? Uma luta que pega, como eu disse, um dos setores mais violentos do capitalismo brasileiro, certo? E acho que isso tem que ter toda a nossa solidariedade.